Fala pessoal, estou um pouco sumido, né? Tenho estado muito ocupado nos últimos dias, mas conforme eu vou tendo um tempo, eu vou trazendo aqui alguns assuntos que eu acho pertinentes para vocês. Então, dessa vez eu quero falar sobre um tema bastante controverso. Não é de hoje, né? Há muito tempo já que se tenta conciliar a arte dita astrológica, né? Sobretudo aqui a astrologia horária, a astrologia natal, enfim, com a doutrina católica, né? Pessoas que tentam dizer que não tem nenhum problema, você pode ser astrólogo, você pode consultar o astrólogo, você pode ficar procurando lá diversos conhecimentos por meio da astrologia, que não vai ter nenhum problema, né? Você pode querer entender coisas do futuro ou coisas, sei lá, de você mesmo, né? É, nos astros, né, que não vai ter nenhum problema, Deus não se importa com isso, está tudo certo, Deus criou os astros, então não tem nenhum problema. E aí eles, com base na doutrina católica, não é possível afirmar isso porque a doutrina católica ela é muito clara a respeito da astrologia. Ela diz, a astrologia é pecado contra o primeiro mandamento, ponto final. Existem diversas condenações, existem concílios condenando isso, existem diversas citações de doutores e santos da igreja condenando a astrologia. Mesmo assim, as pessoas insistem em dizer que não tem nenhum problema. E aí eles tentam pegar aqui uma frase de um santo, uma frase de outro, às vezes alguns que são um pouco mais. É, a palavra não seria favorável, mas é mais eles conseguem utilizar melhor para defender as suas teses, né, e acabar dizendo que não tem nenhum problema. Nenhum santo, né, se for santo da Igreja Católica, vai dizer algo contra a própria Igreja Católica. Não é possível que isso aconteça. Então, um desses santos que eles procuram utilizar como um argumento a favor, né, dessas práticas é justamente Santa Hildegarda de Bingen, porque ela tinha muito conhecimento, ela tinha recebido diversas ciências infusas, ela escreveu livros muito interessantes, né, explicando diversas coisas do universo e também sobre medicina. Nesses livros de medicina, ao meu ver, é por conta disso que eles tentam utilizar ela como um argumento favorável, né? Porque ela se utiliza de certos elementos explicativos que os astrólogos também utilizam, né? E com base nisso, eles, então, olha, veja como ela explica certas coisas de forma muito similar, como os astrólogos explicam, né? Aquela questão das pedras, de Santo Hildegard, das plantas, etc. E, portanto, ela também ela é favorável à astrologia, veja como ela própria Santa Hildegard. Alguns chegam até a afirmar que ela chegava a praticar astrologia, coisa do tipo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um texto da própria Santa Hildegarda, para vocês entenderem o que a própria Santa Hildegarda acha a respeito da astrologia, qual a opinião de Santa Hildegarda sobre a astrologia. Esse livro aqui é um livro chamado Scivias. É um livro que foi escrito por Santa Hildegarda, quando ela tinha por volta de 42, 43 anos, e isso aqui são conhecimentos, não são opiniões dela, são conhecimentos infusos que ela recebeu do próprio Deus. Esse livro foi aprovado pelo Papa da época, enfim, ele vem sido, né, tido como confiável pela Igreja, por não fazer nada mais, nada menos do que repetir, né, aquilo que já tinha sido ensinado pela Igreja, pelos outros doutores e pela doutrina, enfim. Mas aqui nessa parte específica ela fala sobre a astrologia. Na verdade é Deus que fala por meio dela. Então nós vamos ler aqui e comentar um pouco qual a opinião de Santa Hildegarda sobre a astrologia, para ver se de fato ela acha que não tem nenhum problema você praticar astrologia, tá bom? Então vamos ver. Então, me desculpem aqui, vocês estão lendo aqui, não estão vendo que está em espanhol. É porque eu só encontrei o PDF em espanhol e para vocês poderem acompanhar tem que ser um PDF. Então, me desculpem a minha péssima habilidade de tradutor aqui, mas vamos lá. Então, daqueles, né, que com artes perversas esquadrinham o porvir, ou o futuro. Então, por acaso podem estes homens, com essas más artes, ou artes perniciosas, que tão pertinazmente me tentam, que escrutam as criaturas feitas para servi-los, buscando que os revelem, né, que as criaturas revelem, tanto quanto anseiam saber, talvez podem, digo, alargar, ou aumentar ou diminuir com seus vaticínios o tempo que seu Criador os tem dado para viver? É verdade que não. Nem por um dia, nem sequer por uma hora o conseguirão. Ou os que podem postergar o que Deus tem predestinado? De modo algum podem.
Ó miseráveis, por acaso não permito que às vezes as criaturas anunciem vossas tribulações editas, cujos signos portam, porque me temem a mim, o Senhor, igualmente como o servo, em certas ocasiões, faz ostentação do poder do seu amo e senhor? E como o boi e o asno e outros animais manifestam a vontade de seus amos ao cumprir fielmente em seu serviço? Então, basicamente o que ele está falando aqui, né? Dessas pessoas que procuram encontrar na natureza uma certa regularidade tal que faria com que elas tivessem um certo conhecimento do futuro. Ninguém está falando que é o conhecimento certo do futuro, mas algum certo, ele diz aqui a palavra perscrutar. Vocês vão ver isso aqui fica mais claro, tá? Com o decorrer do texto, né? Ou seja, ele está falando da tentativa de pessoas analisando as criaturas, porque, como diz aqui, elas seguem, né, um certo padrão determinado pelo próprio Deus, e por isso certas coisas poderiam ser preditas, e de fato Deus faz com que certas coisas sejam preditas, a gente vai ver aqui que tipo de coisas, por essas criaturas, né, como os astros e as estrelas. Ó insensatos, quando me regalais ao esquecimento, sem contemplar-me nem adorar-me, e somente tem olhos para ver o que augura e revela uma criatura submetida a vós. Então a vossa pertinácia me escarnece, pois venerais a uma débil criatura em lugar de vosso Criador. Aqui as pessoas vão dizer, viu, ele está falando aqui sobre a idolatria. Não é sobre o ato de simplesmente estudar essas coisas e tentar descobrir alguma coisa sobre o futuro. O problema aqui é justamente tomar a criatura por Deus. Esse é o único problema. Vamos ver se esse é o único problema. Assim te digo, ó homem, porque adoras a uma criatura que nem pode consolar-te nem ajudar-te, nem te fará medrar a dita, como proclamam os astrólogos, artífices da morte, e aqueles que o seguem, né, em impiedade pagã, dizendo que as criaturas os dão vida e regem todos os vossos atos? Mas, ó insensatos, quem fez as estrelas? Todavia, às vezes permito que as estrelas anunciem com seus sinais certos fatos aos homens, como ensinou meu filho no Evangelho, quando disse. Peraí, antes de comentar, de ler aqui o Evangelho, então só para entender e ficar claro, né? Por meio dos astros, por meio do ensinamento dos astrólogos, né, como querem dizer as pessoas, você pode melhorar a sua vida, você pode se tornar um homem mais virtuoso, porque você vai se conhecer a si mesmo, você vai... Está dito aqui, né? Ó insensatos, quem fez as estrelas? Porque é óbvio, Deus é quem planejou todos os acontecimentos. E para quem conhece um pouco já estudou um pouco de teologia, assim, questão básica, sabe que os acontecimentos futuros são revelados àqueles anjos da mais altíssima hierarquia, né? Então, o que essas pessoas tentam fazer? Elas, por meio de coisas do conhecimento natural, elas querem como que usurpar um certo conhecimento sobrenatural que as mais altas hierarquias, somente as mais altas hierarquias dos anjos têm. Por isso que quem fez as estrelas? Ou seja, é Deus quem governa todos os atos da vida humana, né? Seria a mesma coisa que querer entender e conhecer a vontade de Deus, não pela revelação do próprio Deus, mas pela revelação de uma criatura. Uma criatura que o próprio Deus diz aqui, né, por meio de Santa Hildegarda, menor que o homem, ou seja, os astros estão abaixo do homem, tudo isso foi feito para o homem. Como uma coisa que está abaixo do homem pode revelar algo daquilo que é superior a ele? Então, ou seja, os homens são superiores aos próprios astros, como os astros podem mostrar algo, explicar o próprio homem, digamos assim, para o homem, né? Então, aí ele diz, né? Porém, em certos fatos aos homens eu permito que os astros, né, e os fatos da natureza mostrem, né, o futuro. Então, como nosso Senhor diz no Evangelho, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Assim diz
que a luz destas luminárias estão para servir aos homens em suas revoluções e manifestar o tempo dos tempos, ou seja, o fim dos tempos, né? Portanto, quando chegar a plenitude do mundo, com a minha permissão, anunciarão dias de quebranto e tribulação. Os raios do sol, o reverberar da lua e a claridade das estrelas se apagarão, então, para que os corações dos homens se estremeçam. Ou seja, vai diminuir a luz do sol, a luz da lua, para que nós saibamos que é chegado o fim dos tempos. Assim também uma estrela anunciou, por minha vontade, a encarnação do meu filho. Todavia, o homem não tem uma estrela própria que rege a sua vida, como alguns nécios em seu desatino procuram provar, senão que todas as estrelas estão por igual ao serviço de todos os homens. E assim, a estrela que resplandeceu com maior brilho que as outras foi porque meu unigênito nasceu, diferentemente dos outros demais, de um parto virginal sem pecado. Ou seja, o céu estava ali feito para mostrar as coisas das pessoas, né? Um ato diferente. Você podia descobrir alguma coisa que estava acontecendo na Terra olhando para as estrelas, porque era um milagre, basicamente, para provar, para mostrar a vinda de nosso Senhor, né? Do menino Deus que havia se encarnado no seio da Virgem. Porém, né, esse fato, as estrelas, etc., não prestaram ajuda alguma, salvo o fato de anunciar fielmente a sua encarnação ao povo. Porque as estrelas e todas as criaturas que me temem somente cumprem os meus mandamentos e não possuem ciência alguma sobre o que vai acontecer aos demais. Se quando me compraz as criaturas revelam meus desígnios, como um artesão ao fabricar uma moeda grava nela uma determinada figura, a moeda somente mostrará essa imagem que foi lavrada nela, mas não terá poder algum pelo que foi gravado ostentar, nem saberá quando o artesão modificar a própria gravura nela. Isso aqui, em outras palavras, seria dizer, não é possível obter ciência nenhuma do futuro, do porvir, etc., nessas criaturas, mesmo que Deus possa, sim, se utilizar dela para demonstrar determinados eventos do futuro. Porque não poderia discernir nem a sua forma e durará muito pouco tempo. O que quer dizer isto? Ó homem, imagina diante de ti, na terra, uma pedra na qual, fixando-te muito, interpretará certos sinais do que te aguarda em tempos vindouros. É interessante, porque eu estou sinalizando isso aqui, ó. Certos sinais. Porque é justamente o que as pessoas dizem. Eles dizem, não, ó, o que não pode é querer dizer que o negócio é certo. A gente está simplesmente olhando certos sinais, ou seja, certas possibilidades do que poderia acontecer. Eu interpreto certos sinais do que te aguarda em tempos vindouros. O que acontece segundo a tua falsa conjectura, então, segundo a tua falsa conjectura, afligido pelo infortúnio ou alvoroçado pela dita, ou seja, de que uma coisa boa, né? Pelo infortúnio como se fosse acontecer uma coisa mal e pela dita como uma coisa boa que aconteceria, né? Você estaria fazendo uma falsa conjectura, exclamarias, maldição, vou morrer. Ou ao contrário, maravilha, viverei. Ou então, quanta desventura, né? Quanta coisa ruim vai acontecer no meu futuro. Ou então, que grandes coisas acontecerão comigo, né? Diga-me, em que te terá proveito esta pedra e que te dará, o que ela te dará e o que te arrebatará, o que te tirará, se não pode nem danar-te nem te favorecer-te? Né? Ou seja, o que isso pode te dar de lucro em você saber essas coisas? Né? Mesmo que você pudesse saber essas coisas, como ele diz mesmo, em falsas conjecturas, mesmo que você pudesse saber as coisas por meio dessas artes, né? Dessas criaturas, no que te adiantaria isso? Você não poderia mudar nada. Assim mesmo, nem os indícios que decifram nas estrelas. Ó, vejam bem, assim mesmo, nem os indícios, não está falando de futuro certo, nem indícios que decifrem nas estrelas, nem no fogo, nem nas aves, ou em qualquer outra criatura semelhante, poderão prejudicar-te ou ajudar-te.
Porque se te encomenda a uma criatura feita para servir-te e me desprezas, então também eu, por justo juízo meu, me apartarei de ti os meus olhos e te arrebatarei a dita a felicidade do meu reino. Olha, e aqui, que fique bem claro para todo mundo, ó. Não quero que escrutes, né, que procure nas estrelas, né, que escrutes as estrelas, nem no fogo, nem nas aves, nem em outras criaturas semelhantes, o que há de acontecer, qual será o futuro. Pois, se compertinasse a porfias em esquadrinhá-las, teus olhos me enfrentarão e te abaterei como o anjo perdido, que se exilou da verdade ele mesmo e se precipitou na condenação. Então, o quê? Está muito claro, ele não está falando aqui somente da questão da idolatria. Olha só, vou repetir. Olha, não quero que escrute as estrelas, né, perscrute as estrelas, nem o fogo, nem as aves, nem outras criaturas semelhantes, sobre o que irá acontecer. Pois, se compertinasse a porfias em esquadrinhá-las, teus olhos me enfrentarão e te abaterei como o anjo perdido. É aquela a curiosidade que leva ao pecado, né? Que é uma curiosidade que em si mesmo já é um pecado. Que se exilou na verdade ele mesmo e se precipitou na condenação. Ó homem, aonde estavas tu quando formava eu as estrelas e as outras criaturas? Talvez aconselhasse a Deus como criá-las. Mas a soberba de tamanha curiosidade, veja assim, não está falando de idolatria, também curiosidade, surgiu na primeira divisão, no primeiro cisma, quando os homens relegaram a Deus o esquecimento e um povo atrás do outro esquadrinharam com arrogância as criaturas, buscando nelas distintos indícios sobre o porvir, sobre o futuro. Assim, se lançaram ao erro de Baal. Os homens adoravam repletos de enganos a uma criatura do Senhor em lugar dele mesmo, ao que os instigou a irrisão diabólica, porque como voltaram os seus olhos para a criatura em vez do Criador, quiseram saber o que não deviam. Olha aqui, novamente. Ele está condenando a idolatria? Também? Sim, a idolatria é um pecado gravíssimo. Porém, não é somente isso, mas quiseram saber o que não deviam. Então é isso, pessoal. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu espero que fique claro para vocês. Vocês acham que depois disso aqui, Santa Edgarda vai ela praticar astrologia? Ela vai lá querer descobrir o que vai acontecer no futuro, se ela tem mais predisposta para isso, mais predisposta para aquilo? Se ela disse aqui, não, olha, não quero que vocês esquadrinhem as estrelas, nem o fogo, nem nada desse tipo em busca de saber o que há de acontecer, porque primeiro vocês não podem fazer isso por meio das criaturas, né? E vocês vão estar seguindo aqui o ensinamento, né? O erro de Baal fazendo isso. E mais para diante, eu só não vou ler aqui, tá? Porque ele vai entrar aqui em questões relacionadas à magia, etc., que estão envolvidas com essa questão da astrologia, porque, enfim, a igreja mesmo ensina que quando as pessoas acertam, né, quando os astrólogos acertam, muitas vezes é por influência dos demônios, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, deixem aqui. Não deixe também de conhecer meu curso de filosofia, cujo link você encontra na descrição, sobre as condenações da igreja a respeito da astrologia, muito claras. Eu vou deixar também aqui na descrição para vocês analisarem com calma, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.